Boa noite para você que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Está começando mais um episódio de Porto Futuro. Na noite de hoje, no episódio de hoje, eu estou aqui na bancada com Rejane Rodrigues Lage, que é juíza titular da 9ª Vara Civil de Santos. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. E também estou com o Marcelo Samar, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Boa noite, Marcelo. Boa noite e agradeço pelo convite. Os dois estão aqui na bancada e nós vamos entrevistar o juiz Frederico Messias, juiz titular da 4ª Vara Civil de Santos. Boa noite, Frederico. Boa noite, é um prazer estar aqui na bancada com todos vocês e com quem está em casa também nos assistindo. Perfeito. Então, você que está em casa, a partir de agora, começando mais um episódio de Porto Futuro. Começar então perguntando para o juiz Frederico Messias. Claro, primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Queria saber a respeito, conhecer um pouquinho mais sobre sua trajetória na carreira jurídica. Bom, prestei concurso no ano de 2000, ingressei então no concurso 173 do Tribunal de Justiça de São Paulo, já se vão aí 23 anos de carreira, e ao longo da carreira a gente tem passagens por várias localidades. Normalmente a carreira, a Regiane sabe, né, começa numa cidade menor, acaba indo para uma cidade maior. E aí essa passagem começou sendo substituto aqui em Santos mesmo, e aí você meio que faz tudo, né? Clínica geral, você tem que cobrir a ausência de um, de outro, do crime para a família, da família para o cível, enfim, geral. Aí depois me promovi, fui para Iguape, no Vale do Ribeira, de Iguape no Vale do Ribeira fui a Itacoaxetuba, que é Grande São Paulo. Sim. Aí fui voltando, Itanhaém, Litoral Sul, Descendo do Litoral Sul, Baixada Santista. E aí Cubatão, já mais próximo de Santos, e aí finalmente em julho de 2012 eu assumi a 4ª Vara Civil de Santos, e é onde eu estou até hoje. Então a grande questão é que o juiz vai ganhando experiência nessas comarcas menores, em que a vara é cumulativa, faz tudo, tem que fazer todas as matérias, e aí conforme você vai se aproximando de cidades maiores, você vai agregando ali alguma especialização, até que eu cheguei em Santos, onde a vara é só cível, né? A vara da Regiane também é uma vara só cível, e a gente basicamente trabalha com ações de cobrança de condomínio, indenizações por dano moral, plano de saúde, temos essas questões mais básicas, mas temos as questões mais complexas também, como é o caso, por exemplo, que a gente ainda vai acabar falando hoje, do direito marítimo. Então, a vara mescla, apesar de ser uma vara só cível, ela mescla várias competências diferentes dentro dessa área, competências que influenciam no dia a dia das pessoas, né? Certo. Ali o condomínio de quem está devendo, o plano de saúde que não fornece determinado tratamento, a gente tem uma variedade, o acidente de trânsito, sim, é tudo nosso. Né? Assim como é nosso também o navio que bate no outro navio, assim como é nosso também a carga que cai do navio, ou a carga que chega variada. Então essa mescla aí de competências que vão das menos complexas até as mais complexas. 20 anos então, mais de 20 anos então. Mais de 20 anos de carreira, acho que a gente vai ganhando uma experiência incrível. Obviamente eu não sou o mesmo juiz de quando passei no concurso em 2000, hoje eu tenho uma maturidade que me permite olhar as coisas de um modo diferente. Né? Acho que isso é fruto da evolução de qualquer ser humano. Né? Eu entrei jovem na carreira, né? Entrei com 25 anos e acho que não critico quem pense que não, só os mais antigos é que deveriam entrar, ter uma experiência. Eu entrei jovem e acho que é uma solução boa. Porque você vem vocacionado, vem com aquele espírito de querer mudar as coisas. Ímpeto, né? E depois você vai ganhando uma maturidade, vai ganhando uma experiência. Então, acho que funciona bem o modelo de carreira progressiva que o juiz enfrenta nesse decorrer de carreira. Né? Perfeito. Vou abrir agora para a bancada, para a Rejane, também juíza. Por gentileza, Rejane, fique à vontade. Então, eu concordo com o Frederico. A carreira, ela permite, né? Ela foi estruturada de maneira que você suba com o passar do tempo, e a lógica é que quanto mais tempo você tenha de experiência, mais complexas sejam as questões a partir do momento que você está em cidades maiores, em grandes polos,
os quais acabam por atrair empresas maiores, questões mais complexas e assim por diante. Eu, assim como o Frederico, comecei numa cidade no interior, mas nem tanto. Eu fui substituta em Osasco, que é uma cidade bastante grande. Depois eu fui para Cajuru, fiquei muito pouco tempo na região de Ribeirão Preto e acabei voltando, trabalhando em Guarulhos e em seguida na capital. Então, nessa minha experiência, eu posso dizer que eu trabalhei muito pouco em varas que não eram especializadas. Eu trabalhei meses, por assim dizer. E eu acredito que essa especialização, como nós temos aqui em Santos, com vara de família, vara de juizado especial cível, vara de juizado especial criminal, vara do júri, vara de fazenda pública, vara de juizado de fazenda pública, eu acredito que todas essas varas, elas garantem um resultado melhor para a população. É o jurisdicionado que sai favorecido. E dentro das próprias varas, quando há especialização, eu também acredito que isso favorece todos, tanto o juiz, quanto o servidor, quanto todos, porque nós mesmos estamos na vara de cível e são varas que possuem uma quantidade infinita de procedimentos e cada procedimento requer uma rotina de trabalho e essa rotina de trabalho, ela muitas vezes custa para que o servidor aprenda, porque nós temos servidores que nem sempre são formados em direito, nós temos servidores que são formados nas mais variadas áreas, então é complexo eu explicar para um veterinário, para um analista de sistemas, não sei. Enfim, explicar para ele o que é uma adjudicação compulsória, quais são os passos, e em seguida ter que falar a ele o que é um uso capião, quais são os passos, porque são absolutamente diferentes. Então, eu vejo essa especialização como algo muito produtivo e entendo que quanto maior a cidade, mais isto favorece a resposta que o judiciário dá ao jurisdicionado. Perfeito. Marcelo Samarco. Tiago, ouvindo aqui o Frederico contando sobre o histórico de carreira, esses 23 anos, né, de carreira, 11 deles já judicando aqui em Santos, né, na 4ª Vara Civil de Santos, me despertou aqui uma curiosidade que eu imagino que seja também daqueles que estejam nos assistindo, né, que estão nos acompanhando, que é uma particularidade do juiz Frederico, que é o interesse do Frederico pelas matérias relacionadas os temas relacionados ao direito marítimo, direito portuário e direito aduaneiro, que são ramos do direito muito específicos, né, falando de especialização aqui, que a Regiane comentou, e que carregam em si subtemas muito destacados, né, do universo que nós temos aí do direito. Então, como um juiz numa vara que abrange aí temas de A a Z, né, na esfera civil, como já aqui comentado, acaba enfrentando temas relacionados a relações de condomínio, locação, tratamentos, né, de saúde, planos de saúde, etc. Mas também lidam, em algum momento, principalmente aqui em Santos, com processos relacionados a temas de direito marítimo, portuário e aduaneiro. Mas chama a atenção esse interesse que o Frederico tem, que já demonstrou em diversos congressos, seminários do segmento, né, seja palestrando ou prestigiando esses eventos, né, gostaria de entender de onde vem, né, esse interesse maior, né, por uma área tão específica que é o marítimo e que acaba trazendo também a reboque o portuário e o aduaneiro. Mas o Marcelo só não falou, achei que ele fosse falar, né, que quando eu passei no concurso ele ainda estava na faculdade. Verdade. Para você ver a diferença que existe aí na idade, né? Mas, na verdade, a família Samarco já é uma família de grande prestígio desde o pai, né, do seu Oswaldo, no ramo da advocacia, especialmente do direito marítimo. E você sabe, né, Marcelo, que a gente veio aqui para Santos, a região enfrentou isso quando chegou também. A gente tem, eu sou daqueles que acham que as competências importantes a gente não deve abrir mão, a gente não deve perder. Isso é ruim para nós enquanto Poder Judiciário. Nós perdemos a competência do direito empresarial que foi para a capital. Quer dizer, acho que todo mundo, os empresários em geral, a cidade, é bom para a cidade que essas competências continuassem aqui na cidade. Em termos de importância do Poder Judiciário, importância da cidade, eu não me conformo muito com um juiz da capital resolvendo os problemas das empresas aqui da cidade, porque ele não conhece, ele não sabe, ele está distante.
E aí, quando a gente vem e assume o direito marítimo, as que a vara, e essas questões do direito marítimo chegam, né? Começam a chegar. A cobrança da sobreestadia, a avaria, essas coisas novas que começam a chegar, que não faziam parte do meu universo. E aí a gente, enfim, eu acho que se a gente pretende prestar um bom serviço, eu tenho certeza que a Regiane pensa da mesma forma, nós fazemos parte de um núcleo de estudos em direito marítimo da Escola da Magistratura, um núcleo pioneiro aqui na região. Nós precisamos prestar um bom serviço, porque senão a gente perde credibilidade. Quer dizer, você, advogado, outros advogados, não vão confiar na prestação jurisdicional que eu tenho para oferecer se nós não tivermos condição de responder à altura para isso. Então, como é que a gente pode fazer isso? A Regiane, a gente conversa várias vezes, né, Regiane? O que é isso aqui? Olha, tem uma coisa diferente, como é que é? E a gente vai aprendendo, né? A gente tem que se especializar para aprender. É difícil a gente se especializar tendo que cuidar de uma vara inteira com... o processo do direito marítimo para a estatística vale a mesma coisa que o despejo por falta de pagamento. A realidade nossa é essa. Mas a gente precisa se especializar para dar para essa resposta do marítimo, do portuário, do aduaneiro, uma resposta que o advogado confie e que, em última análise, o cliente do advogado, que é o jurisdicionado, confie, que ele saiba que vai entrar com uma ação e vai receber aí um resultado que não necessariamente seja ganhar a ação, mas que seja algo que o advogado fala, pô, esse juiz, ele pode não, eu posso não ter ganho o processo, mas ele pelo menos sabe do que está falando. Então, eu acho que a gente tem feito várias iniciativas. Eu participo dos congressos para aprender, eu brinco, quando a gente vai, eu mais aprendo do que vou lá falar qualquer coisa. Eu vou levar, às vezes, a minha experiência, mas eu aprendo demais nesse congresso. Só novidades, é incrível como tem inúmeras novidades nesses eventos. E eu acho que o nosso núcleo de estudos, que a gente recebe aí as maiores, o Marcelo já esteve lá também, falando no núcleo de estudos, a gente recebe as maiores autoridades do direito marítimo, portuário, aduaneiro. Nós aprendemos muito no núcleo de estudos. Então, eu acho que é a necessidade de prestar um bom serviço. Eu acho que é isso que move a mim, move a Regiane, enfim, move aos juízes que se interessam por essa área. Pegando esse gancho... eu vou ter que fazer só uma breve pausa, tem que fazer um intervalo, a gente volta a falar sobre isso depois do break. O Porto Futuro volta em instantes, até já. Muito bem, estamos de volta com o Porto Futuro aqui pela sua TV Cultura Litoral. Último bloco, estávamos falando sobre núcleo de estudo, sobre congressos, principalmente na área do direito marítimo, e aí eu tive que interromper o Marcelo Samarco. Por gentileza, Marcelo, continua, por gentileza, a pergunta ao Frederico. Obrigado, Thiago. Não, só eu pegando o gancho da última fala do Frederico, com relação a essa interação da advocacia com os juízes, né, com os magistrados de primeiro e segundo grau. A gente tem percebido que isso atualmente está acontecendo numa forma mais leve e mais frequente, né? Sejam os juízes prestigiando eventos organizados pela advocacia e seja a advocacia também sendo chamada pelo judiciário para trocar informações, né, e atualizar temas, e isso acontece muito também no direito marítimo. É muito importante, né? É muito importante. E está acontecendo muito no marítimo, no portuário, no aduaneiro. Chegamos então num momento mais interessante em termos de interação entre a advocacia, o jurisdicionado e o judiciário? Na verdade, eu tenho advogada em casa, né? Eu não tenho na família, mas eu fui criado numa família de advogados, porque a minha esposa é advogada, meu sogro já era, a minha cunhada é advogada. Então, eu sempre tive uma noção clara de que essa proximidade, longe de quebrar a imparcialidade, olha, ao longo de 23 anos, nunca ninguém me pediu nada. Porque eu acho que a postura nossa, né, Regiane, já diz muito claro quem você é, quem você não é. Então eu acho que se eu vou a um evento, ou se eu troco uma discussão acadêmica com um advogado, está longe de quebrar a imparcialidade. Pelo contrário, eu acho que isso só
me dá a possibilidade de ter mais conhecimento, de saber qual é a dificuldade do outro lado, porque às vezes eu tenho a visão de um lado só, né? A gente tem a visão só do lado de trás da mesa, lá do juiz, e não sabe qual é a realidade. A Regiane já teve comigo e com outros colegas em terminais portuários, em instalações da praticagem, para saber na prática como que é isso, como é que funciona, né? Uhum. A Regiane pode falar bem sobre isso, de quanto essa experiência é importante, né? Eu acho também interessante que nessas circunstâncias, em congressos ou mesmo nesse núcleo de estudo, nós não discutimos um caso específico ou algo que está ali para ser decidido. Nós discutimos questões em tese, ou ainda que seja um caso já julgado, para analisar de que forma foi e até para permitir que a parte, às vezes, não a parte, mas alguém que represente os interesses daquele que não foi favorecido, sustente o que ele vê de incoerente naquela decisão. Porque não é porque a decisão está ali, ela foi dada, que ela é perfeita. Não, ela não é perfeita. Pode ser que ela seja fruto de um estudo não bem formulado ou de desconhecimento da prática. E o direito marítimo, pelo pouco que eu vejo dele, já que eu cheguei em Santos faz só 2 anos, ele é muito baseado em costumes, ele é muito baseado na experiência que você tem no dia a dia. Muitas coisas não são escritas, são feitas com base naquilo que sempre se fez, e sempre se fez desde não se sabe nem quando. Então, por essas circunstâncias, eu também não vejo problema nesse debate envolvendo juízes e advogados e professores. É salutar, vem para agregar. Agora eu quero saber do senhor a respeito dos desafios, seja na área do direito que for, mas no direito portuário. Quais são os desafios que se enfrenta atualmente no setor? Olha, eu vou falar rapidamente, mas a pessoa que está especializada para falar sobre especialização é a Regiane, que estudou aí o assunto. Eu acho que o grande desafio hoje do Tribunal de Justiça, dos seus juízes, principalmente dos juízes aqui de Santos, eu acho que é dar uma resposta à altura do que esperam esses principais atores do setor. Então, nós temos atores que trabalham com a carga, armadores, enfim, nós temos uma gama de atores importantes nesse setor, e o nosso grande desafio, acho que hoje, enquanto magistrados, é dar uma resposta à altura do que eles esperam. Repito, não é dizer quem vai vencer ou quem vai perder, mas dentro de uma discussão jurídica, conseguir dar uma resposta que esteja à altura, ainda que a parte não concorde com aquele resultado, mas que ela tenha a consciência de que aquele caso foi debatido, estudado e resolvido de acordo com aquilo que se tem nessa área, nesse setor, como a Regiane falou, que é um setor de costume, de regras não escritas, enfim, de uma série de uma internacionalização muito grande. Hoje a gente fala da universalização do direito marítimo, quer dizer, o Brasil não é uma ilha, né? A gente não pode imaginar que o Brasil é uma ilha que possa fazer algo diferente do que outros países fazem. Então, acho que o desafio maior é esse, mas a especialização, ela vem aí, né, Regiane? Por gentileza. Então, o Frederico teve essa ideia de criar o núcleo de direito marítimo para que se debatesse as ideias, e com base nisso, isso fomentou a criação, então, agora desse núcleo especializado, que é o núcleo 4.0. Essa especialização, ela só traz, a meu ver, só traz benefícios. Por quê? Porque é importante que aqueles que litigam tenham, e com grande incidência, que são, como nós estávamos comentando aqui no intervalo, os escritórios em Santos são bastante especializados, os armadores acabam elegendo Santos também, ou porque aqui a obrigação tem que ser cumprida, ou em razão mesmo dos juízes estarem mais habituados, então acabam elegendo Santos. Então nós temos um fluxo muito maior de decisões aqui sobre direito marítimo, aduaneiro e portuário. Com a criação do núcleo, a ideia é que se afunile ainda mais os julgadores. E nós então sairemos de um espaço de 12 juízes para 3 juízes, que são os 3 que integrarão originalmente esse núcleo. Com isso, conhecendo as decisões dos juízes,
Eu, por exemplo, acredito que isso talvez até diminua a litigiosidade. Porque se você sabe que a demanda vai ser julgada em Santos, se você sabe que os juízes de Santos decidem dessa forma e que, via de regra, eles estão em sintonia com o Tribunal de Justiça, porque as decisões são mantidas, você vai entrar com a ação já sabendo que você vai perder. Você vai ter custo com o advogado, você vai ter custo com o processo. Então, isso talvez contribua também para diminuir a litigiosidade, o que eu acho que é ideal para todos, porque a litigiosidade é custo, né? Com certeza. Marcelo? A ideia do núcleo é uma ideia pioneira, né? Nós temos só um núcleo funcionando no Estado de São Paulo, né? Dentro da estrutura do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é voltado para as ações relacionadas a questões de trânsito, relacionadas ao Detran, enfim. Mas esse núcleo, no formato que ele está sendo concebido, né? Com 3 juízes, desses 3, um deles funcionando como coordenador do núcleo e funcionando no processo desde o início até o fim do processo, né? Enquanto aquele primeiro núcleo lá do Detran, ele é específico para as decisões, para as sentenças, né? Então ele é um núcleo que ele vai ter um funcionamento muito mais amplo, né? Do início ao fim do processo, e com abrangência no estado todo. Então todas as demandas que sejam relacionadas ao marítimo, portuário e aduaneiro no estado de São Paulo poderão ser canalizadas e direcionadas para esse núcleo. E aí, como a Regiane falou, nós atingimos aí um patamar mais elevado em termos de especialização. Nós já temos isso nas varas de Santos, porque Santos recebe um volume maior de ações dessa natureza, mas nesse núcleo teremos ainda mais, né, porque serão 3 juízes destacados que têm interesse e familiaridade com essa matéria que vão receber esses processos. Então isso traz uma previsibilidade para quem está buscando o judiciário, e especialmente no estado de São Paulo, para esse tipo de ação, né, relacionada a esses temas, porque já de antemão já vai ter uma ideia de qual o comportamento desses juízes que estão ali regularmente decidindo sobre essas causas, né? Então isso traz previsibilidade, e previsibilidade traz segurança jurídica, né? Hoje é muito difícil, quando um cliente pergunta ao advogado sobre um determinado tema, qual seria o posicionamento dos juízes em relação àquela matéria, porque vai depender muito, né? Se vai ser discutido em Santos, se vai ser discutido em uma outra comarca. Mesmo em Santos você tem ali também algumas diferentes opiniões, né, posicionamentos diferentes. No núcleo você vai ter uma previsibilidade maior e uma segurança maior, né? Então acho que isso vai enriquecer ainda mais as discussões sobre marítimo, portuário e aduaneiro, não só na nossa região, no estado de São Paulo. E com certeza isso vai ganhar um destaque no Brasil todo, né? E vai contribuir muito para o direito marítimo, as discussões relacionadas ao direito marítimo. Marcelo, eu participei de vários eventos já relacionados ao setor, né? Os mais variados. Inclusive a BDM faz aqui em Santos um dos melhores e maiores do Brasil. Sempre a discussão é a segurança jurídica, né? Sempre tem lá uma discussão sobre segurança jurídica. Eu acho que o núcleo traz essa ideia e garante essa segurança jurídica. Outra questão importante, né, que a gente sempre discute mas se tiver uma vara vai ser um juiz só, o entendimento dele prevalece, e o núcleo ele traz essa abertura, são 3 juízes, até possível mais um, dependendo do movimento do núcleo. Então nós estaríamos, essa questão do juiz único com superpoderes, também o núcleo acaba com essa ideia, até porque nós temos mandato de 2 renováveis por mais 2, né, Regiane? Então, quer dizer, eu acho que tudo aquilo que a gente enfrentava de resistência, eu acho que talvez de alguma forma a gente superou isso e está entregando algo que é uma experiência inovadora. Não existe, né, Marcelo? Eu não conheço. No Brasil é inovador, porque tem algumas. No Rio eles mesclam a competência nas varas empresariais, mas não é só o marítimo. Lá em Pernambuco, eu sei que tem uma vara, mas também não é competência exclusiva do marítimo, e aqui não, o núcleo é marítimo, portuário e aduaneiro. Então eu acho que é algo absolutamente inovador, que vai ser entregue a título de experiência, e se der certo, eu tenho certeza que vai dar certo, será um legado imenso aí para o Poder Judiciário. Quem quiser acompanhar o trabalho do núcleo, como é que faz, Regiane, por gentileza?
Então, o núcleo ele ainda não foi implementado. Tá. A previsão é que ele comece a funcionar no dia 27 de novembro. Certo. O que nós sabemos por hora, porque ainda não está totalmente desenhada a estrutura, mas é que serão os 3 juízes, haverá um funcionário. O núcleo é 100% digital, fica dentro dessa ideia de juiz 100% digital. E quem decide para o núcleo, na verdade, são as partes. Os advogados devem distribuir o processo já direcionado para o núcleo. E com isso, se a parte contrária, o réu, ele não se opuser, o processo segue no núcleo. Se houver algum tipo de oposição, esse processo tem que ser encaminhado para uma distribuição natural. Se houver, por exemplo, um foro de eleição em Santos, talvez saia do núcleo com a Rejane e seja redistribuído, pode ser com a Rejane. É isso. Legal. Só posso Pois não, Frederico. Essa era outra, né, Marcelo? Outra crítica que a gente sempre ouviu aí nos congressos, essa questão do... Bom, como é que fica o entendimento do juiz e tal. E eu acho que agora o núcleo é facultativo, né? Quer dizer, se a parte não quiser, ela tem o direito de... Não é algo imposto a ela. Se eventualmente ela quiser, eu e a Regina torcemos, e o outro colega que vai ser nomeado, que é o Dr. Gustavo, a gente torce para que fique no núcleo, porque só ficando no núcleo é que ele vai se desenvolver. Mas também, se não quiser, corre esse risco também, né, Regiane? De sair do núcleo, cair com a Regiane, cair comigo na vara normal. E até é importante registrar, né, aproveitando esse espaço aqui, houve um pronunciamento do Tribunal de Justiça nomeando os 3 juízes, certo, né, Frederico, Regiane e Dr. Gustavo Lozada, sendo o Frederico Messias o coordenador desse núcleo. Então, perfeito. Isso já está decidido pelo tribunal e agora, como a Regiane falou, né, guardando aí o dia 27 para o início das atividades do núcleo. Perfeito. Pessoal, tem que fazer mais um intervalo, a direção já está me chamando aqui. Então, abre o intervalo, Porto Futuro volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Porto do Futuro aqui pela sua TV Cultura Litoral. Hoje, conversando com Frederico Messias, juiz titular da 4ª Vara Civil de Santos. A bancada, Rejane Rodrigues Lage, juíza titular da 9ª Vara Civil de Santos. Marcelo Samarco, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, abrindo esse terceiro bloco. Como é que o senhor avalia a eficácia desses mecanismos na busca de segurança jurídica? Eu acho que esses mecanismos de especialização em geral, seja ele qual for, mas especialmente a gente está tratando aqui do Núcleo de Justiça 4.0, ele certamente é o que a gente espera em termos de atingir o ideal de segurança jurídica. Como o Marcelo falou, tudo hoje é precificado, né? Então, inclusive as decisões judiciais são precificadas também numa determinada contratação, seja ela qual for. Então, eu acho que a capacidade de permitir que haja uma previsibilidade das decisões, do conhecimento daquilo que os juízes vão decidir, isso influi diretamente aí no mercado empresarial e nas escolhas empresariais que esses atores fazem. E por aquilo que a gente já comentou aqui também, da credibilidade do Poder Judiciário. Eu acho que a credibilidade do Poder... Hoje, eu sou fã da arbitragem, o Marcelo sabe disso. Mas eu acho que a parte não pode escolher a arbitragem, eu já falei isso, porque o Judiciário presta um mau serviço. Quer dizer, eu posso escolher a arbitragem porque ela é um método mais adequado para a solução do meu conflito, é uma escolha minha. Mas eu não posso ir lá na arbitragem porque eu, aqui, Judiciário, não presto um bom serviço. Acho que a parte precisa ter a possibilidade de, eu quero ficar no Judiciário. O Judiciário me presta um bom serviço, é uma decisão de alguém especializado, é uma decisão técnica de alguém que conhece o tema. Tudo bem, então eu vou ficar no Judiciário. Não, eu quero ir para a arbitragem. Tudo bem. Agora... Não porque eu, juiz, não consigo atender tecnicamente o que a parte espera. Então, eu acho que esse ideal de segurança jurídica, ele coloca o judiciário num outro patamar. Coloca o Poder Judiciário no patamar de credibilidade.
Eu acho que quando a gente fala de segurança jurídica, de previsibilidade, a gente está falando essencialmente de credibilidade do Poder Judiciário. Perfeito. Rejane, Eu queria lembrar e compartilhar com vocês o que eu espero que seja esse núcleo, a visão que se tenha no futuro. Como assim? Explico. As varas empresariais, o direito empresarial, nos anos de 2006, o TJ criou uma Câmara específica de direito empresarial. Essa Câmara funcionou bastante tempo, depois o TJ criou as varas de falência e na gestão do presidente Pereira Calças criou as varas empresariais. Quando essas varas foram criadas, teve uma divulgação muito grande no Estado e muito se discutia se esses juízes seriam empoderados, até que medida isso interferiria no empresariado. Eu me lembro de ler matérias no Estado, na Folha, que qualquer um hoje em dia localiza, caso tente fazer uma busca rápida. E com o passar do tempo, a experiência foi considerada salutar. E a experiência foi considerada salutar não só por quem trabalha dentro, não só pelos juízes, mas também pela advocacia. Por que eu digo isso? Porque o CNJ ele fez um estudo colhendo informações por vários anos que foi concretizado numa pesquisa de percepção dos magistrados, servidores e advogados quanto à especialização das varas por competência e unificação dos cartórios. E a resposta que se tem é que todos os operantes do direito concordam que a criação daquelas varas só trouxe benefícios. Os prejuízos apontados, eles são mínimos. Então, é essa experiência que nós queremos, né, Fred, trazer para Santos. O caso das empresariais é uma experiência exitosa aí no Poder Judiciário aqui de São Paulo. Tanto em primeiro quanto em segundo grau. Exatamente. E é uma experiência que foi fruto do esforço de um presidente que gostava muito de direito comercial. Como aqui nós temos um colega que gosta muito de direito marítimo, já faz anos. E são assim que essas experiências novas surgem e muitas vezes trazem satisfação para todos. E é isso que nós esperamos do... Eu acho até, o Marcelo pode falar bem, a gente tem que começar a trabalhar agora numa especialização de segundo grau, né? Exatamente. O Marcelo pode falar a respeito da amplitude que é o conhecimento dessa matéria em segundo grau, né? Se nós temos hoje, né, como já foi falado aqui, no direito marítimo, hoje no portuário, o maior desafio quando a ação é distribuída. Certo. Vai depender muito se a discussão está aqui em Santos, você tem 12 varas com 12 possibilidades de entendimentos diversos, embora sejam juízes mais familiarizados com as matérias, né? Mas quando você leva isso para um universo no estado inteiro, é muito amplo, né? No primeiro grau e no segundo grau também. Né? Quando um processo chega no segundo grau, com um julgamento de apelação, essas matérias são encaminhadas para as câmaras de direito privado e existe um número muito grande de câmaras com desembargadores que vieram das mais diversas localidades e que não necessariamente tiveram esse contato tão próximo com os nossos temas aqui. Então, de fato, é essencial que num segundo momento também seja criada uma estrutura no segundo grau, né, tal qual a gente tem agora com esse núcleo funcionando aqui no primeiro. E o Frederico falou sobre arbitragem. O funcionamento desse núcleo, ele vem preencher um espaço que no Brasil, diferentemente do que acontece, né, na comunidade internacional, em que a arbitragem é muito utilizada para resolver situações relacionadas ao direito marítimo, portuário, aqui no Brasil isso não acontece. Né? A arbitragem ela vai bem em outros segmentos, outras atividades econômicas, mas não no marítimo e não no portuário. Aqui no marítimo e portuário a gente tem ainda uma resistência muito grande. O núcleo ele pode funcionar como se fosse uma arbitragem, porque qual é o propósito da arbitragem? É direcionar uma disputa para que ela seja decidida por um árbitro que, teoricamente, tem uma expertise, um conhecimento mais profundo sobre aquele tema. Se o núcleo ele é formado para os juízes que são familiarizados com a matéria, né, que se propuseram, né, a se dedicar àquele tema exclusivamente, naturalmente você já tem ali aquele resultado que se busca numa arbitragem. Ou seja, o judiciário vai poder entregar isso sem a necessidade, como o Frederico falou, né, a Jane também comentou aqui, de se buscar uma outra alternativa. E acho que até, além disso, vai fortalecer muito o judiciário em termos de amadurecimento da jurisprudência sobre os assuntos relacionados ao marítimo portuário.
Frederico, como é que você vê essa observação? Eu acho que uma coisa interessante é que quando a gente vê no tribunal, geralmente a jurisprudência do Tribunal Marítimo ela vem lá com o final de processo 0562, que faz referência a Santos, né? Uhum. E quando a gente chega no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, as questões que chegam importantes lá são questões que começaram aqui em Santos, né? A gente recentemente teve vários casos lá sendo julgados, né? O Marcelo participou de um caso lá, recentemente nós tivemos também um outro caso aqui de Santos. Então a jurisprudência do STJ também se forma a partir dos processos que saem aqui de Santos. E o Marcelo comentou bem, eu acho que hoje o Poder Judiciário tem condição, as partes têm condição de em colaboração com o juiz, transformar o procedimento judicial em uma quase arbitragem. Elas podem escolher a forma do procedimento, os prazos do procedimento. O sistema hoje permite isso. E se a gente tiver ali julgadores especializados, que é o que se busca na arbitragem, eu acho que a gente vai ter condição de responder à altura a essa expectativa do mercado empresarial, dando boas decisões. Sejam elas favoráveis a um lado ou ao outro, isso é uma circunstância do processo. Mas o que a gente tem que oferecer a esse público, enquanto juiz, eu acho que é uma boa decisão. Certo. Rejane, de acordo? De acordo. Se não tiver, pode falar também. Não, estou de acordo e o que se espera é isso. Quanto mais chances o juiz tem de julgar, por mais que ele não tenha conhecimento daquele caso, é da natureza do julgador buscar informações, buscar dados para conseguir apresentar um raciocínio lógico, coerente, uma sentença fundamentada. Então, quanto mais nós formos prestigiados dentro do núcleo, creio que a resposta será mais rápida e melhor. Até porque a gente tem um comprometimento muito grande com o núcleo em relação à própria, entre aspas, fiscalização que o tribunal vai fazer em cima do núcleo, em termos de prazos para decisão, enfim, nós precisamos prestar contas dessa nossa atividade, que é uma atividade paralela à nossa, porque a Regiane continua juíza na 9ª vara, eu continuo juiz na 4ª vara, o doutor Gustavo continua juiz na 3ª vara, então essa é uma atividade paralela, extra, que vai sofrer uma grande fiscalização por parte do tribunal e, portanto, a gente tem que ser eficiente, né? Sim, assim, via de regra, as decisões em Santos e no estado de São Paulo, elas já são mais rápidas do que em muitos outros lugares. Eu lembro que o palestrante da última sexta-feira, no Núcleo de Estudo de Direito Marítimo, comentou que ele litigava muito na região norte do país e que lá, às vezes, um processo simples de sobreestadia demorava 7 anos para ter uma sentença. 7 anos. Uma sentença. Uma sentença. Nós recebemos o Dr. Larry Hebb, que é um especialista aí na matéria, né? Eu assisti depois. Foi ele que comentou. Então, não que a Justiça de Santos seja super veloz, não é isso que eu quero dizer, mas se você pratica, quando o processo começa, você já sabe o assunto, já sabe qual é a sua posição, é muito mais fácil do processo terminar rápido, que é o que todos querem também, né? Eu nem sei se tem tempo, mas até para ler o processo é mais fácil, né? É mais fácil. Eu acho que a advocacia tem cada vez, principalmente os grandes escritórios especializados aqui em Santos, nós temos grandes escritórios que são referência no país nessa área. As petições são cada vez melhores, né? E eu acho que até para a nossa compreensão do que o advogado pede, a especialização, essa repetição, ela facilita. E a modernização também com a digitalização contribui, porque hoje em dia, muitas vezes, a própria parte, ela fotografa ali o documento, traz para dentro da petição, às vezes já faz uma tradução rápida ali do que estão falando e pontua aquilo que é relevante. Isso, né? Ajuda. O advogado tem que colaborar também, né? Sim. Todos, né? Perfeito. Pessoal, senhora e senhores, queria agradecer demais a participação de vocês aqui no programa Porto Futuro. Agradeço também a sua audiência. Porto Futuro volta semana que vem, segunda-feira, logo depois do programa Roda Viva, aqui na TV Cultura. Grande abraço e até a próxima. Pronto, certinho, fechamos.